Olá, turma dos terceiros. Nós iremos concluir o segundo bimestre, agora trabalhando as ações do homem nos ciclos biogeoquímicos, certo? Então, como é que o homem tem interferido nesse ciclo, né? Então, o nome é ação antrópica. Recebeu esse nome porque toda aquela ação que é exercida pelo homem no meio ambiente. Então, aqui vocês vejam alguns dos impactos que a humanidade e a biodiversidade têm sofrido devido à ação do homem. Nós temos aqui o excesso de resíduos domésticos, que esses resíduos domésticos vão contaminar as algas dos rios, dos açudes e dos mares. Quem são esses resíduos domésticos? Vocês sabem que são os esgotos, né? Que são lançados nos rios. E nós temos os resíduos industriais, que também contaminam os açudes, mares e rios, né? Que é das indústrias, que elas jogam os esgotos quando não estão a céu aberto, estão lançados nos rios e mares. Nós temos o desmatamento, que ele aumenta a temperatura da Terra, porque nós já estudamos no ciclo do carbono que as plantas elas é quem captura os dióxido de carbono e transforma em carbono, né, orgânico. Então, se o homem está desmatando, não vai ter planta para fazer esse processo. Também, se a gente desmatar, nós vamos ter a terra com erosão, ou seja, toda rachada, seca, porque não vai ter as plantas para agregar as partículas do solo. O petróleo, que vai contaminar o solo e contaminar o ar, porque o ar, devido à queima de combustíveis fósseis, né? Então, elas vão aumentar o aquecimento global. Nós temos os resíduos radioativos, que são das usinas radioativas, que elas são de alta periculosidade, essas substâncias. Nós temos as espécies invasoras, que são as espécies que não são nativas, não são do nosso país, que vêm de outros lugares e que traz consequência muito dramática para o meio ambiente. Nós temos a diminuição da biodiversidade pelo tráfico de animais e a caça e pesca predatória. Então, esses aqui são os principais impactos do homem ao meio ambiente, as principais ações exercidas. Vamos começar com a poluição do ar. Então, a poluição do ar, a gente destaca o aquecimento global, né? Então, alguns já fizeram pesquisa e já viram que a poluição do ar está muito relacionada a esses gases, que são gases estufas, gases que aquecem a Terra, que é o dióxido de carbono, o metano e tem outros gases, né? Então, aqui a gente já vê nesses gráficos, aqui tem a temperatura na vertical e tem os anos na horizontal. Aqui tem a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, partes por milhão. E aqui tem os anos, né? Então, vocês vejam aqui que a temperatura da Terra tem aumentado. E a estimativa é que em 2100 ela tem aumentado uns 5 graus. E aqui está a quantidade de emissão de CO2 de queima de combustíveis fósseis. A gente chega a 280 partes por milhões, isso no ano 2000. Aqui a gente tem como o efeito estufa vem se intensificando, né? Pela ação do homem, como as queimadas, vai liberando. Lembre que em volta do planeta Terra nós já temos as camadas de vapor d'água, de dióxido de carbono, de metano e dióxido nitroso, que são gases estufa, que ajudam a manter a temperatura da Terra ideal. Só que o homem vem lançando muito mais através das queimadas, queima de combustíveis fósseis nas indústrias e fábricas, e a criação de gado, que também libera metano, né? O pum do gado libera também metano. Aqui nós temos a previsão do homem para 2100, né? Ele diz que o planeta poderá esquentar em 5 graus. Em 3,5 graus, se subir 3 graus, 5, então muitos dos animais que já existem vão ficar em extinção.
Então o planeta está ficando cada vez mais quente. Ela já tem uma temperatura aumentada de 1,1 e 1,2 em relação ao período antes da Revolução Industrial. Então, a gente tem presenciado esse aquecimento, né? Aqui a gente tem também sobre o aquecimento global a questão que você pode saber, você pode calcular a sua pegada de carbono, quantidade de carbono que você também está lançando na atmosfera, né? É chamada de pegada de carbono. Então, essa pegada de carbono, você pode fazer ela por pessoa, por organização ou governo, certo? Aqui tem o mapa e tem essa pegada de carbono por estados. Ó, Ceará, 294,5 é a pegada de carbono. Aqui tem uma regrazinha, quem depois quiser entrar no site Planetário, você pode calcular a sua pegada carbônica, certo? E tem algumas aqui ações que nós poderíamos fazer para reduzir. Reduz o consumo de energia, faça coleta de lixo, economize água, reduz o consumo de carne vermelha e dê preferência ao transporte público, né, para diminuir a temperatura da Terra. Aqui a gente tem uma outra ação do homem, que é a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio tem a ver com o ciclo do oxigênio. Então, ela fica na estratosfera, essa camada é representada por O3 e ela filtra a radiação ultravioleta, ok? Então, aqui você tem a incidência dos raios ultravioleta passando, mas ela está sendo protegida, a Terra, pela camada de ozônio. Ela fica localizada entre 12 a 50 quilômetros de altitude. E essa camada vai prevenir de ter câncer de pele, catarata e mutações genéticas. Então, a camada é muito importante. Essa camada de ozônio aqui tem uma vista de um satélite para vocês vão ver como é que tá. Essa parte em lilás aqui mostra a variação do tamanho desse buraco de 1983 a 1992, né? Então, a OMS mostra que ele é capaz de se recuperar, mas o homem continua lançando, principalmente o gás clorofluorcarbono, CFCs, né? Sem dar tempo para ela se recompor, então pode prejudicar severamente ao planeta Terra. Aqui está mostrando que hoje nós já temos a intensidade desses raios ultravioleta que causa catarata, o câncer de pele, e para vocês verem assim a intensidade deles. Se tiver em cor verde, pode permanecer no sol, porque os raios ultravioletas estão com baixa intensidade. Se você tiver cor já amarela, é moderado. A laranja, alta intensidade. Vermelho, muito alto. E o lilás é extremo. No caso do lilás, é preciso você usar toda a roupa, boné, camisa de manga longa, proteger-se totalmente. E vai uma recomendação, você não se expor ao sol entre 12 e 16 horas. Aqui a gente tem chuva ácida, não sei se vocês já ouviram falar. A água que a gente beber tem que ter um pH neutro, né? Mas o excesso de enxofre, ácido sulfúrico lançado na atmosfera pode fazer com que as chuvas voltem com um pH abaixo de 7, então ela vai estar ácida. E aí vai ter sérios problemas para o homem, para a vegetação e para o solo. Quem são esses gases que liberam? Além do enxofre, o dióxido de carbono e o óxido de nitrogênio. Eles também podem intensificar o problema respiratório, né? E ele é a principal queima dos combustíveis fósseis. E aqui a gente tem a inversão térmica, né? A inversão térmica é muito frequente no inverno. Por quê? Porque a camada de ar na superfície esfria, ela fica muito densa e ela não troca de lugar com a camada superior do ar. Assim os poluentes ficam mais embaixo e passa a se concentrar mais nessa camada superficial, aí prejudica a saúde das pessoas, ok? É chamado de inversão térmica.
E aqui tem um dos mais tóxicos, que é o monóxido de carbono, que é gerado pelos combustíveis, queima dos combustíveis fósseis. E aí a saúde, principalmente do aparelho respiratório, das hemácias, que levam o oxigênio para todo o corpo, pode ser contaminada com esse carbono e aí trazer problemas seríssimos para a saúde humana. Uma pessoa pode respirar o ar contaminado com CO2, que é um gás que não tem cheiro, ele é incolor e inodoro, mas que mata, certo? Pode ocorrer até a morte da pessoa. E aqui vocês têm um quadro resumindo as características dos poluentes e os danos que ele causa à saúde, que é bom vocês verem ele. Na próxima aula a gente vai ver a poluição das algas e o problema do lixo.